Olá, seja bem-vindo à semana 12. Vamos dar continuação ao nosso curso de equações diferenciais. Então, a gente já deu início ao estudo de algumas classes e soluções de algumas equações diferenciais, relembrando que todas as definições anteriores vão ser assumidas como conhecidas, assim como a noção de problema de valor inicial, a gente vai, vez ou outra, apresentar e resolver. Mas o foco, em geral, é resolver uma equação diferencial e, portanto, encontrar uma família de soluções ou infinitas soluções, ao invés de nos restringirmos simplesmente a um problema de valor inicial, um PVI. Tá? Então, ao longo dessa semana, a gente vai focar em ver algumas classes de equações diferenciais e soluções para esse tipo de equações. Então, o roteiro vai ser o seguinte: nessa primeira videoaula vamos falar das equações exatas, e na segunda videoaula falar das equações lineares de ordem 1, que a gente pode resolver usando o método do fator integrante, fazer uma seção de aplicações para equações diferenciais de ordem 1, que é o que nós vimos até agora, seriam as equações separáveis da última videoaula, as equações exatas, as equações que nós vamos ver na próxima aplicação, na próxima sessão, e aplicações desses problemas, né, que são modelados por esse tipo de equações diferenciais e como resolvê-los. Lembrando que a gente já deu uma ideia de como modelar problemas na semana anterior, na semana 11, né, como modelar alguns problemas usando equações diferenciais, ou na semana 10, se não me engano. Bom, lá nós vimos como modelar, mas não como resolver. Então, depois que a gente aprender a resolver algumas, as de ordem 1, a gente volta lá e tenta rever como achar soluções daqueles problemas. Em seguida, a gente apresenta alguns problemas novos e aplicamos as técnicas que nós vimos agora. Então, é importante que nós tenhamos clareza de como aplicar as técnicas na resolução desses tipos de problemas. Então, o roteiro dessa primeira videoaula é o seguinte: essa é a primeira de 4 videoaulas dessa semana, tá? Então, o roteiro vai ser: primeiro, vamos apresentar logo de cara um exemplo do tipo de equação que nós estamos tentando tratar, sempre de ordem 1, tá? Depois, definir a ideia-chave para entender esse tipo de equação, o padrão que aparece neles, que é dado pela uma diferencial exata, e por último, então, apresentar a definição formal do que está acontecendo aqui. Então, vamos direto ao exemplo. Então, lembrando que nós... passar para cá, né? Exemplo. Lembrando que nós queremos encontrar sempre uma família de soluções, que pode ser infinitas, né? Então, considera, por exemplo, a EDO, né? Considere... Qual é ela? Mais simples por enquanto, y de x mais x de y igual a zero. Reparem que essa EDO aqui é um tipo de EDO que é separável, né? Então eu vou deixar de exercício de participação logo de início da videoaula já. Então exercício, esse para participação, muito simples. É referente à videoaula da semana passada, anterior, né? Verifique que essa é uma equação exata e resolva ela. Então, resolver uma equação, fica claro aqui, deixar combinado, que resolver uma equação quando não tem um problema de valor inicial significa encontrar as infinitas soluções, ou um conjunto de soluções, ou uma família de soluções, tá? Então, encontre a família de soluções para uma certa constante que vai variar e que a gente só vai decidir qual é o valor dela assume quando a gente fixa um problema de valor inicial. Então, se eu falo resolva EDO, significa encontre a família de soluções. Então, exercício de participação, verifique que tal EDO é separável e, é claro, resolva, né? E resolva. Então, o que resolva? Encontre a família de soluções. Então, família de soluções e conjunto de soluções, ou aquela forma onde você tem uma constante dentro das expressões, são sinônimos, tá? Então, família de soluções. Muito bem, então, esse é um exercício aí para treinar um pouco. Nós não vamos usar esse método. Funciona? Funciona. Legal. Tudo bem, mas nós não vamos usar ele. É o primeiro método que nós vimos, né? O método das equações separáveis.
exceto aquele lá do cálculo 1, que também é um tipo de equação separável, que a gente falou lá no começo da semana 10. O próximo exemplo, mais sofisticado, é o da equação separável, que é o que a gente viu na semana passada. Agora a gente vai ver esse daqui, que é o método das equações exatas. Então, qual que é a ideia por aqui? Bom, a gente pensa o seguinte, considere essa função aqui, ó. Considere a função f de xy igual a x vezes y, tá? Só por um momento. Agora a gente vai fazer uma regressão aí, vamos voltar lá na aula de cálculo 2 e lembrar o seguinte, você sabe que se a gente pegar, aqui a y é uma função de x, mas a derivada da função f em relação a x, na verdade, supondo que y é uma função de x, tá, uma função implícita aqui, num ponto xy, né, seria derivada parcial da f. Tá? Então, como é que a gente calcula a derivada dentro de uma função composta? Na verdade, lá pela diferencial é a derivada parcial da função f em relação a x, no ponto xy, dx, que dá 1, mais a derivada parcial da função f em relação a y, dx. Tá? Então, se eu ponho df dx, ou se x depende de uma terceira variável, vamos pôr dt aqui, df dt, então fica dx dt, dy dt. Tá? Supondo x igual a x de uma função de t e y igual a... Ou seja, se você tem uma função f de xy dessa forma aqui, tá? Ou qualquer outra função, onde por um momento, esquece a variável independente e dependente, que pensa que x depende de uma certa variável e y também. Então, lá do curso de cálculo 2, cálculo 3 no nosso caso, ou o livro 1 e 2 Guidorize, nós sabemos que a derivada de uma função em relação a t, já que t é uma única variável, eu escrevo assim, é pela regra da cadeia, essa aqui que a gente chama de regra da cadeia, tá? Para a função de duas variáveis. É dessa forma aqui, ó, del f del x, dx dt, mais del f dy dt. É como se fosse o gradiente da função f, produto interno com o parâmetro da curva t, a derivada da curva t. Tá? Essa aqui é a regra da cadeia. Bom, se x é a função identidade, x igual a x, então fica df dx, né? Igual a d dx, sobra nada, e df dx dt. Bom, mas não é isso que eu quero dizer. Nós vamos escrever o seguinte, escrevemos df igual a del f, del x, dx. É como se eu apagasse o dt aqui, ou multiplicasse por dt, tá? Então escreve só assim, mais del f, del y, dy. Para denotar a chamada diferencial exata, né? Então, é a definição mesmo, a diferencial exata. Ah, mas o que é isso aqui? Bom, isso aqui é o que a gente chama de diferencial lá no curso de cálculo, tá? Ou diferencial exato. É claro que não tem um sentido próprio para nós, exceto para calcular, exceto que isso aqui é uma notação breve para isso aqui, aí sim faz sentido. Mas tem um contexto de formas diferenciais onde isso aqui é uma forma diferencial exata. Como a gente não está apto a ver isso aqui seria um curso de cálculo avançado, um curso mais para frente ainda desse curso de cálculo nosso, seria um cálculo, talvez o próximo cálculo, um cálculo 5 aí. Então, a gente só vai entender o seguinte, que é isso aqui e esse 5. Lembra o gradiente nas duas coordenadas, que é um dx dy, que brevemente representa isso, que é dado pela regra da cadeia. Bom, o importante é lembrar que, dada essa diferencial exata, o que nós temos? Para essa função xy, olha como vai ficar. Vai ficar df, seria a derivada parcial da f em relação a x, que dá y, dx, mais derivada parcial da f em relação a y, dy. Mas esse é x dy. Que é exatamente o problema da IDO, se eu escrever ela dessa maneira aqui. Então, isso aqui que nós chamamos de diferencial exata,
esse tipo de EDO pode ser dada pela diferencial exata de alguma função f. Nesse caso ficou legal, essa função f funcionou bem. Então, o que acontece? Repare que, do modo como está, então, a EDO em asterisco equivale. Então, do modo como está, essa EDO aqui pode ser escrita da seguinte maneira: df dx da função x vezes y. Tá? Então, eu boto o dx aqui de novo, aqui fica dx, fica só y, e aqui fica dy dx. Tá? Então, fica df dx xy igual a zero. Ah, mas aqui tem um x, aqui tem um x. Sim, mas eu estou pensando que é um x de t onde x é a identidade. Tá? Então, df dx nesse sentido aqui. O importante é saber que quando aparece essa EDO e você encontra uma função desse tipo, você pensa que é df dx, onde x é a variável independente, e essa função é igual a zero. Mas isso aqui implica o quê? Passa a integral aqui, integra. Então fica a integral de df dx, que fica x vezes y, igual a integral de zero. Mas qual é a função cuja derivada na variável dela, onde y depende de x, é nula? A função constante. Então x vezes y teria que ser igual a integral de zero, que é uma constante só, né? Que é c, onde c é uma constante. Constante real, né? Número real constante. Ora, então, resolver essa EDO significa resolver essa equação simples aqui, onde você vai pegar a função f que está aqui dentro, vai escrever ela, vai tentar descobrir quem é ela, descobrindo quem é a função, basta escrever f na variável x e y igual a c, e você tem a sua equação diferencial. Tá? Então, isso aqui implica também que y seria igual à função c sobre x. Seria uma solução da equação diferencial em questão. Tá? Ora, claro que para essa EDO aqui nós vamos ter que assumir que x é diferente de zero. Então, aí nós arrumamos uma maneira. Então, recapitulando. Dada uma certa EDO, se a gente der a sorte que exista uma função f cuja diferencial exata dela seja tal, que a derivada parcial em relação a x seja assim, e a derivada parcial da f em relação a y seja assim, então a gente sabe por essa expressão que df dx da fórmula f, aqui dentro vai ser igual a zero, ou que o que está aqui dentro é igual a uma constante c. Então basta tentar isolar o y nessa fórmula, igual a gente fez aqui, e obter aí uma solução para a equação diferencial. Nesse caso, como c varia, nós temos o que chamamos de família de soluções para essa equação diferencial. Tá? Então, tentando usar esse método, a gente possivelmente, ou deve ser, né, tem que ser, vai encontrar a mesma família de soluções aí. Bom, pessoal, então, isso aí é o método da equação exata. Mas precisamos escrever isso. Então, já fizemos o exemplo, agora vamos escrever isso de um modo mais formal. Tá? Então, precisamos definir o que é a diferencial exata, já temos um rascunho, e depois dizer qual é o método de solução. Mas isso não é só uma sorte, né? Será que existe uma função tal que dê diferencial exato? A gente vai dar um critério, uma condição para dizer se tem ou não diferencial exato, tá? Claro. Então vamos mais geral aqui, tá? Passar para a definição. Definição. Bom, se f xy é função real de duas variáveis reais, né? Que possui derivadas parciais, escrevemos df
del f, del x, dx. Ou dizemos que esse símbolo é a diferencial exata dessa, né, associada a essa função. Possui derivadas parciais, então definimos a diferencial exata tá? Então voltamos aqui. Esse símbolo é a diferencial exata que a gente sabe que originou da regra da cadeia. df dt, dx dt, dy dt, a gente apaga o dt e então, a diferencial exata. Se t é a própria função que depende de x, se x, né, é a identidade aqui no caso, então a regra da cadeia fica df dx, isso aqui vira 1 mais df dt, dy dx, tá? Que é o que deve estar associado com essa DO. Bom, então vamos lá. Então a diferencial exata é isso aqui. Quem tem mais curiosidade sobre o que é diferencial, procura formas diferenciais, então isso aqui é o que a gente chama de forma diferencial exata. É a derivada de alguma outra forma, nesse caso é essa forma, zero forma aí, tá? Mas isso não é necessário. Ora, então, com essa diferencial exata, nós podemos passar para a próxima definição, que é de uma equação exata. Tá? Então, outra definição aqui. Definição. Então, uma equação exata diferencial exata é uma equação diferencial da forma. Que forma? Da forma tal que existe uma diferencial exata que vira essa equação, tá? Ou seja, é uma equação diferencial da forma. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui é df dx, mas por enquanto, igual a gente começou, a gente não sabia que tinha um df dx, né? Quando a gente pegou a EDO. A gente só pegou isso aqui, né? dx EDO, tá? EDO. Na verdade, uma equação diferencial exata é uma EDO de primeira ordem, de ordem 1, da forma m de xy dx mais n de xy dy igual a zero. Tá? Por exemplo, no primeiro caso nosso era y dx mais x dy, eram as duas funções m e n. Onde m e n são funções reais, tá? Então, onde m e n são funções reais, tal que existe uma diferencial, né? Tal que existe uma f, tal que essa é uma diferencial exata. Tal que existe f de xy função real com diferencial exata da forma. Ok? Então, que existe uma equação diferencial exata da forma df igual a del f del x dx mais del f del y dy igual a m de x y dx mais n de x. Então, eu vou dizer que é uma equação diferencial exata se existir uma função cuja diferencial exata seja exatamente a própria equação diferencial, né? Seja a expressão da equação diferencial. Então, tal que existe, a palavra-chave é encontrar essa função cuja diferencial exata dele, essa expressão. Bom,
E aí? Como é que faz agora? Vamos ficar no escuro? Ou será que tem como dizer já de cara se existe essa função ou não? Essa que é a grande questão. Do jeito que está aí, a gente vai ficar à mercê de tentar encontrar essa função f, né? Tá? Então vamos dar mais um exemplo aí e depois a gente vê se tem algum critério para verificar isso. Bom, mas aproveitando já a técnica, né? Se isso aqui acontece, tá? Então, se isso aqui acontece, a gente consegue resolver a equação diferencial, né? Tá? Então, solução da EDO exata. Da EDO exata. Como é que a gente faz? Acabamos de comentar, né? Faz a solução da EDO exata. Bom, eu sei que DF é igual a EDO, que é M de XY. Vamos pôr DF de XY, né? Então, qual que é a EDO exata? A EDO exata é essa aqui, M de XY dx mais M de XY dy igual a zero. Mas, eu estou supondo que é exata. Então, existe alguma função tal que DF de XY, a forma diferencial é dessa maneira aqui. Ora, então, se isso aqui acontece, a gente faz o mesmo procedimento. Olha. Então, df de xy, que é a fórmula que está aqui, igual a gente fez agora há pouco, era igual a zero. Isso significa que a função que está aqui dentro é uma constante. Né? Implica então, passando a integral aqui, né? Fica a integral em relação a x de df de xy dx é a própria f de xy. Seria igual a integral de isso é igual a zero, então a integral disso em relação a x é a integral disso em relação a x, que dá zero mais uma constante. Então f de xy igual a c, c pertencente aos reais constante, produz solução, né? Produz para... Tá? Agora, produz família de solução para a EDO exata que está aqui. Agora, se dá para escrever y em função de x, se dá para resolver... Isso aqui é uma que a gente chama de equação implícita, onde y está implícito, que é uma função de x. Se dá para resolver qual é o domínio de y em função de x, é outro caso, tá? Se tem uma maneira de expressar essa equação implícita. Aí é um problema de resolver uma equação lá no sentido do ensino médio mesmo, né? Se quer isolar o y em função de x. Isso pode ser fácil ou não, tá? Depende do caso. Mas o importante é que a gente tenha uma maneira de encontrar a família de solução por aqui. Bom, vamos ver outro exemplo? Então, o primeiro exemplo já é o que a gente acabou de ver, que é a função x vezes y. Então, fica x vezes y igual a c e fica y igual a x sobre c. Vamos ver o outro. Tá? Lembrando aqui, pessoal, que veja que a gente vai ver que a semelhança aqui, a gente tem um del f del x igual a m e o del f del y tem que ser igual a n. Né? Del f del x é m, del f del y é n. A semelhança aqui, né? Este e este deve ser igual a esse. Então, a gente tem que inverter isso. Calcular a integral em relação a x, vai somar uma g e depois calcular a integral em relação a y. A gente já fez algo assim quando a gente tentou encontrar uma função potencial para um campo. Então, essa era a coordenada P do campo, a Q do campo, e encontrar a função potencial era mais ou menos nessa linha aqui. A gente vai repetir essa ideia. Então, quem já fez aquilo vai ficar muito familiarizado com o que vai acontecer agora. Quem não fez vai aprender de novo, vai aprender pela primeira vez como fazer. Tá? Então, exemplo. Qual é o exemplo? Agora esse aqui. Tá? Outro aí, x ao quadrado y ao cubo dx mais x ao cubo y ao quadrado dy igual a zero. Tá? Eu já estou dizendo que ela é exata, mas ainda não sei qual é a função. Vamos dar uma pensada aqui. Tá? X ao quadrado y ao cubo dx mais isso aqui.
Então o que a gente quer? Quer achar uma f, tá? Então procuramos f de xy, tá o quê? Ó, a diferencial exata da f é a derivada parcial dela em relação a x e y igual a isso. Ou seja, a primeira derivada parcial tem que dar essa entrada m, e a m é a segunda derivada, a derivada parcial na segunda variável, né? Tá o quê? A gente não sabe se ela é exata. A gente está procurando uma função que faz ela ser exata, né? Não sabemos isso. Tá? Então tá o quê? Del f del x é igual à primeira coordenada, que é x ao quadrado y ao cubo. E, que mais? Del f del y no ponto xy tem que ser igual a x ao cubo y ao quadrado. Tá? Quem tentou encontrar a função potencial na avaliação passada vai lembrar que isso aqui é algo que a gente tentou resolver lá, né? Bom, aqui, como é a derivada parcial em relação a x, faz a integral simples em relação a x. Pensa que f é uma função de duas variáveis, onde y é tomado constante. É assim que a gente define a derivada parcial. Então, inverter esse quadro significa o seguinte. Desfazer, achar antiderivada, significa dizer que f de xy, nesse caso, é igual a integral, a primitiva, tá? Integral de primitiva, dx, só que, veja que é uma derivada parcial em relação a x. Então, tudo que depende de y desaparece quando você calcula a derivada parcial. Então, a gente tem que colocar essa hipótese, que existe alguma função que depende de y aqui. Eu nem sei se essa função é nula ou é constante, mas por enquanto tem que deixar, né? Não tem o que fazer. Tá, mas aí vai ficar como se a gente fizer isso? Vai ficar a integral disso aqui em relação a x, vai ficar 1/3 de x ao cubo, y ao quadrado, mais uma g de y. Tá? Agora eu preciso satisfazer essa propriedade. Aí a gente vai pensar qual é a g que a gente escolhe. Tá? Mas daqui o que a gente tem? De exclamação. Então, de exclamação, del f del y é igual a x ao cubo y ao quadrado, implica que 1/3 derivada da f em relação a y vai ficar 1/3 derivada de y ao cubo em relação a y, dá 3y ao quadrado, corta com 3, fica x ao cubo, y ao quadrado tem que ser igual, mais, né, a derivada parcial da f em relação a y tem a g aqui, né? Então, mais a derivada parcial da g em relação a y, mas a g é uma função de uma variável, então, por definição, esse aqui fica a derivada simples da g em relação a y. No ponto y tem que ser igual a x ao cubo, y ao quadrado. Bom, isso só vai acontecer, tá? Isso só vai acontecer quando a função g for constante, que aí vai dar 0, né, e vai sobrar exatamente a igualdade aqui. Então, basta que g seja uma função constante. Em particular, se for 0, vai dar certo já. Tá? Então, aqui vai implicar que g é igual a uma constante c. Que eu já vou pedir, nesse caso, que seja 0. Ah, mas eu não quero tomar g igual a 0. Tudo bem. Eu preciso de uma função tal que a diferencial exata seja assim. Se você encontrar uma, beleza. Se encontrar duas, tudo bem, escolhe uma delas. Então, eu vou escolher essa mais simples possível, onde g é 0. Tá? Então, vai ficar o quê? Então, logo, f da forma 1/3 de x ao cubo, y ao cubo, satisfaz o quê? A diferencial exata da f igual a isso aqui, que é igual a 0. Né? Satisfaz df igual... Vamos lá calcular só para a gente fazer o teste? Diferencial exata da f é o quê? Derivada em relação a x, bom, se a gente fez tudo certo, vai dar certo, né? Derivada de x vai ficar x ao quadrado e y ao cubo. Vamos ver? X ao quadrado e y ao cubo. Então, beleza. Vai ficar x ao quadrado y cubo dx mais derivada em relação a y. Vai ficar x ao cubo y ao quadrado dy. Bom, por hipótese, a gente quer resolver essa CBO, então esse número é 0, né? Então, df é igual a 0. Ora, que beleza. Então, se a derivada total da f é 0, isso implica que f tem que ser uma constante. A fórmula f igual a constante produz família de solução. Está aqui, né? Então, basta que a fórmula, né, se isso aqui acontece, então a fórmula f igual a constante, com constante real, produz família de solução. Tá?
Isso aqui implica que f igual a c, onde c é uma constante, é uma família de solução, tá? Com c constante. Ora, mas o que significa f ser igual a c com c constante? Olha a expressão, como eu digo, é uma equação implícita que a gente chama. Quando o y está implícito em função de x. Vamos substituir. Então, f igual a c com c constante implica que quem é f é aqui 1/3 de x ao cubo, y ao cubo. Então, f igual a constante. É família de solução. É claro que se eu quero fazer uma família mesmo, tem que escrever isso aqui, entre aspas, com C pertencente aos reais, né? Aí. A coleção de todos esses conjuntos, tal que C é um número real, tá? É família de solução. Mas, outra maneira de escrever isso é isolando o y. Tá vendo? Isso é o que a gente chama de equação implícita, onde y está implícito em função de x. Vamos tentar, nem sempre dá para isolar, mas aqui eu consigo. Vou isolar y em função de x. Então, se x é diferente de zero, a gente pode escrever y igual a raiz cúbica de c, que é uma constante, então eu vou construir uma nova família que tem a mesma expressão. Então, y igual a c, vai ficar y ao cubo igual a c dividido 3c dividido por x ao cubo. Mas 3c eu chamo de constante e fica só 1 sobre x ao cubo. Então, c sobre, e raiz cúbica disso depois, né? Raiz cúbica de 3c sobre x ao cubo. Então fica c sobre x ao cubo. Onde c pertencente aos reais. Vamos escrever na forma de conjunto assim? Tá? É família de solução. Conjunto de solução ou família de solução. Já faz o teste. Né? Tem que colocar aqui na fórmula e tentar verificar que vale essa propriedade aí. Tá? Se x for zero, vai dar problema lá na IDO. Né? De fato, aqui, quando x é zero, essa IDO é imediatamente satisfeita para qualquer função y. Aí eu tenho a solução nula aí. Bom, tá bom, pessoal. Então, a gente tem essa família de soluções e aprendemos aí como escrever essa família, né? Agora, será que a gente tem algum critério para dizer que existe? Porque a gente tem que procurar essa função f. Mas às vezes pode ser que ao tentar procurar a gente descubra lá na frente que não vai dar para resolver essa segunda equação quando a gente iguala. Será que tem algum critério mais rápido para já decidir se existe essa função f? Assim a gente procura já se a equação é exata ou não. Né? Tá? Então essa é uma proposição, tem esse critério, que é o seguinte. A gente vai ter que pedir que as funções m e n sejam de classe C1, tá? Senão não tem como. Então, se ela for de classe C1, a proposição vai funcionar. Nos nossos exemplos no curso, vai ser tudo de classe C1, então estamos em bons lençóis aí, né? Nesse caso, tá? Então, proposição
diz que para a EDO, que EDO da forma M xy dx mais N xy dy igual a zero, se com, vou chamar essa EDO de asterisco, com M e N funções reais de classe 1, o que significa ser de classe 1? Significa que todas as derivadas parciais existem e são funções contínuas, duas derivadas parciais mistas. Né? Tá? Então, se elas forem de classe 1, em algum aberto, ômega contido em 2, tá? A gente só vai ter solução dentro do aberto. Então, se elas forem reais de classe 1 em algum aberto de ômega, então, né, nessas condições, a EDO estrela é exata. Tá? Então, dizer que a EDO é exata significa dizer que o critério que a gente tem, que é o seguinte: ela é exata se somente C, vamos lá. É aquele critério lá implícito aqui, tá? A gente vai pegar uma função f, que eu não sei quem é, mas eu vou ver que se a derivada parcial dessa em relação a y foi igual a derivada parcial dessa em relação a x, é meio que cruzado. Aqui é o x, então eu calculo a derivada em relação a y, ou seja, a derivada da primeira em relação a y num ponto xy seja igual à derivada da segunda em relação a x no ponto xy para todo x, y pertencente ao ômega. Então, esse é o critério. Quer descobrir se é exata? Calcula a derivada parcial em relação a y e a derivada parcial em relação a x, supondo que as funções são de classe 1. Então, existe essa derivada, são contínuas. Né? Tá? Então, se elas forem de classe 1, basta calcular essas duas derivadas parciais e ver se são iguais. Beleza, é igual? Tranquilo. Então, a equação diferencial é exata. É diferente? Então, a equação diferencial não é exata. Então, esse é o critério. Então, quero dar um contra-exemplo aí? Basta pegar um exemplo onde essas derivadas parciais não existem. A equação diferencial não vai ser exata. Existe ou não são iguais. Né? A equação diferencial não é exata. Tá? Então, esse é o critério para essa tomada de decisão aí que a gente quer fazer. Tá? Então, vamos voltar no exemplo anterior, verificar se realmente... A gente já sabe que é exata, deu certo de encontrar a função potencial, a função cuja diferencial exata coincide. Mas, vamos tentar usar esse critério para ver se funciona. Né? Então, a equação que a gente tinha era x quadrado y e esse aqui, né? Vamos voltar no exemplo anterior. Primeiro, qual que era a EDO que a gente tinha visto lá? Era essa daqui, né? Era a primeira EDO da aula. Foi a EDO y dx mais x dy igual a zero. Tá? Bom, essa função é de classe 1? É um polinômio de uma variável. Essa é de classe 1? É. Então, vamos tentar usar o teorema. Então, o teorema diz que a EDO vai ser exata se isso aqui acontecer. Vamos ver? Essa é a função m e essa é a função n. xy e nxy. Então, del m, del x, del y, né? Del m, del y, seria igual a derivada de y em relação a 1 que dá 1. E del n, del x é a derivada de x dá 1 também. São iguais. Portanto, a EDO é exata. Exata. Tá? É assim. Fácil desse jeito. Tá? O próximo, a segunda que a gente fez. Tá, agora, a gente já sabia que era exata, né? Já sabia porque a gente achou a função f lá. Então, aquilo já é uma condição para ser exata. Mas é mais rápido fazer isso e depois tentar achar a função f para não cair no cavalo, fazer um monte de conta e descobrir que não é exata. Né? Vamos lá para a segunda, que era assim, né? Era x. Ih, agora eu perdi aqui. Era o que? X ao quadrado, y ao cubo.
Isso. O x ao quadrado. Mais, e agora? Fica x ao cubo, y ao quadrado de y igual a zero. E aí? Exato ou não? Bom, isso é um polinômio de classe 1. Então o critério é esse aqui mesmo. Calcula as derivadas parciais e vê se é igual. Mas, del m, onde m é a primeira função, del x, del y, vai ser igual a 3x ao quadrado, y ao quadrado. E del n, del x, também vai ser igual a 3x ao quadrado, y ao quadrado. Então, del m, del x é igual a del n, del x. Então, logo, a SDO também é exato. Claro, já sabíamos, mas só para dizer aí o caminho mais rápido. Ora, quando é que não é exato? Quando isso não acontece. Então, basta bolar um exemplo onde isso não acontece e você vai ter lá aqui uma equação ideal, não é exata, né? Então, exercício de participação. São dois. Primeiro, verifique de quais das EDOs que apareceram antes, de primeira ordem, quais de todas as nossas aulas, duas aulas anteriores, quais delas eram ou não eram exatas, tá? Item A, verifique quais EDOs de primeira ordem vistas nas semanas 10 e 11 eram exatas, tá? Segundo, dá um exemplo de uma EDO que não é exata, tá? Se você encontrar alguma, tá bom, pode ser um exemplo daquela que não é exata. Mas se todas forem exatas, então constrói um novo, tá? Então, encontre uma EDO de primeira ordem não exata, tá? Encontre e mostre que ela é não exata. Essa é a primeira videoaula, é somente isso mesmo, simples assim, e agora tentar resolver as equações diferenciais. Lembrando que obter uma equação implícita para a família de soluções não significa conseguir isolar isso para obter a família bonitinha assim. Nem sempre isso é possível, tá? Pode ser uma dificuldade. Mas, chegando até aqui já é meio caminho andado. Né? Tá? Então, até a próxima videoaula. Na próxima videoaula a gente começa a falar da equações com fator integrante, né? Equações homogêneas, fator integrante.